Então, boa tarde a todos. Esse trabalho se chama Acelerando uma aplicação de detecção de pistas com MPI para o ERAD 2020, sessão de iniciação científica. O trabalho foi conduzido, em sua grande maioria, pelo Gabriel Justo, porém, como ele não pôde apresentar, eu, Renato Hoffmann, vou fazer a apresentação. Os outros autores são Adriano Vogel, Dalvan Gribler e Luiz Fernandes. O trabalho foi feito no GMAP, que é o Grupo de Modelagem de Aplicações Paralelas, na PUC-RS. As aplicações de string, então, elas são aplicáveis em diversas áreas da ciência, como, por exemplo, a predição de tendências do mercado de ações, criptografia, processamento de imagem, áudio, vídeo e compressão de dados, entre outros. Essas aplicações, elas normalmente são caracterizadas por um fluxo de dados que vai passar por diversos estágios de processamento. Normalmente, esses estágios de processamento eles podem ser computacionalmente intensivos. Então, uma das formas de aumentar o desempenho da aplicação é através do paralelismo. Então, nesse gráfico aqui é mostrado a vazão no eixo Y em frames por segundo em função do número de réplicas no eixo X. Da aplicação de detecção de pistas, que é uma aplicação de vídeo, é a aplicação de vídeo que vai ser melhor explicada no restante desse trabalho. E qual é o ponto principal que se quer demonstrar aqui? É que ele tem uma escalabilidade limitada. No caso, a máquina que foi rodado esse experimento, ela tem 12 cores físicos. Então, a escalabilidade dessa máquina, ela mais ou menos termina por volta do número de réplica 12. Isso é apenas uma máquina. Então, através de um sistema distribuído, nós temos o objetivo de pegar essa aplicação de detecção de pistas, utilizar mais máquinas e aumentar, assim, o desempenho, a escalabilidade geral da aplicação. E para isso vai ser utilizado o suporte da biblioteca C++ OpenMPI para sistemas distribuídos. Então, a aplicação de detecção de pistas, o objetivo dela é, através de um vídeo de entrada posicionado na parte frontal do veículo, determinar os limites da rodovia, e isso poderia ser utilizado, por exemplo, por um carro autônomo. E para isso, então, há uma sequência de filtros. O primeiro filtro deles é o Capture, que vai realizar a leitura do vídeo de entrada sequencialmente. E, por último, o filtro Writer vai realizar a escrita do vídeo final, do resultado do processamento, também sequencialmente. No meio disso, existe uma sequência de filtros que todos eles representam a maior parte do processamento, a parte mais complexa, e então todos eles são aglutinados, no caso do paralelismo, que vai ser melhor explicado depois. E como entre um frame e outro não há um quadro do vídeo, não há dependência de dados, pode ser paralelizado. Então, do filtro segment até o filtro overlap, eles podem ser colocados em um único estágio e paralelizados. Cada um deles vai processar, todos eles juntos vão processar uma imagem e todos os outros juntos de um outro estágio vão processar outra imagem. Então, como pode ser visto aqui, é desenvolvido o trabalho em um formato de farm, um padrão de farm. Como funciona o padrão de farm? O padrão de farm é um estágio emissor distribuindo dados para estágios trabalhadores, e esses trabalhadores vão, então, pegar esses dados, depois de realizar o seu processamento, e enviar para um estágio de coleta. Então, como eu havia dito antes, o estágio emissor ele vai ler os dados, então é o filtro de captura, e o estágio de coleta ele vai escrever o resultado do processamento, é o filtro writer. E nos estágios trabalhadores é todos aqueles estágios do meio, todos aqueles filtros do meio concatenados. Então, de forma que o trabalhador 1 pode processar um frame e o trabalhador pode processar um frame sem nenhuma dependência de dados tranquilamente, para desenvolver o paralelismo. Então, algumas das questões que tiveram que ser levadas em consideração é o escalonamento. Como vai ser escalonado os frames que são lidos no emissor para os trabalhadores? Para isso foram utilizadas duas técnicas. A primeira delas é a dinâmica e a segunda é a round robin. O escalonamento dinâmico ele funciona de forma que os trabalhadores eles vão recebendo os dados do emissor sob demanda. Eles vão apenas receber um dado novo quando eles já terminaram de processar o dado que eles já têm, de forma a não acumular dados demais, enquanto que um trabalhador poderia ter dados demais e o outro não teria dados suficientes para processar.
Já o escalonamento round robin, ele distribui os dados de forma um para cada um. Ele vai distribuir um dado para o primeiro, um dado para o segundo, de forma até que todos os trabalhadores tenham um dado, assim depois ele recomeça. Outra questão também desse desenvolvimento é que para manter o significado, a coerência do vídeo, é necessário que a ordem dos frames no momento de escrita seja a mesma ordem do vídeo no momento de leitura. Então, para isso, o estágio de emissor marca cada frame com um identificador que representa a ordem no vídeo dele, e depois no estágio de coleta ele vai armazenar os frames que chegam fora de ordem, os quadros fora de ordem, e escrever conforme a necessidade, de forma a manter a ordem, a sequência original do vídeo. Os experimentos eles foram realizados num cluster com 7 máquinas. Cada uma delas é um processador Intel Xeon com 12 cores físicos e 32 GB de RAM. Os gráficos foram gerados através da média aritmética de 10 execuções para cada grau de paralelismo, e o desvio padrão também é representado nos gráficos. Então, das 7 máquinas que estão disponíveis no cluster, uma delas é dedicada totalmente para o emissor e uma delas é dedicada totalmente para o coletor. Assim, restam 5 máquinas para ser distribuídas entre os trabalhadores, o que totaliza 60 cores físicos e 120 threads. Além do mais, foram utilizadas 2 entradas diferentes. A primeira delas ela tem uma carga uniforme, enquanto que a segunda tem uma carga mais variável. Uma carga mais variável com diferentes resoluções, diferentes quantidades de linhas que ele vai ter que processar, de forma que é menos bem distribuído por natureza a própria carga de entrada. O tempo de processamento da primeira entrada sequencial é 180 segundos e da segunda entrada 1160 segundos. Então aqui é demonstrada a vazão em frames por segundo no eixo Y, em função do número de réplicas no eixo X para a entrada 1. Então aqui dá para ver a distribuição dinâmica e a distribuição round robin. Obviamente aqui, como está demonstrado, a distribuição dinâmica, nesse caso, nessa entrada, ela obteve um resultado um pouco melhor do que a distribuição round robin. Outra questão também a se observar é que a partir por volta do número de réplica 60, houve uma queda no ganho de desempenho, que só foi possível compensar essa queda no caso da distribuição dinâmica mais adiante. Isso acontece porque a partir desse ponto começa a se utilizar processos virtuais. Esses processos virtuais, então, eles vão ter um tempo de processamento um pouco mais lento. Então, os processos físicos, eles terminam o seu processamento e ficam ociosos esperando o processamento dos processos virtuais terminar. Isso gera essa questão aqui dessa perda de desempenho. Mas, no geral, comparado com a versão em um núcleo só, em uma máquina só, perdão, aqui dá para ver que com o sistema distribuído realmente ganhou um desempenho maior, uma vazão maior. Então aqui para a entrada 2, no caso, ela teria uma diferença uma diferença menor entre a distribuição dinâmica e a distribuição round robin. Mas também acontece da mesma forma, e talvez até um pouco mais acentuado, a questão do desbalanceamento de carga a partir da utilização do hyperthreading, a partir talvez ali um pouco próximo do número 60 de réplicas. Mas mesmo assim, a distribuição dinâmica ela ficou melhor, o que indica que nesse caso ela consegue deixar a carga mais balanceada no geral do que a aplicação com a distribuição round robin. Então, finalizando esse trabalho, foram desenvolvidas as 2 implementações da versão distribuída da aplicação detecção de pistas, a versão estática e a dinâmica, e também foram demonstrados os efeitos do hyperthreading nessas aplicações com as 2 entradas. E no futuro, pretende-se desenvolver uma biblioteca de abstrações do MPI devido à complexidade do desenvolvimento. Essas são algumas das referências utilizadas no desenvolvimento dessas aplicações, desse trabalho, perdão, dessa apresentação. E é isso. Muito obrigado. Tchau!